Quem pode suportar o peso de um céu em silêncio? Quem pode atravessar noites onde nem as estrelas respondem e onde a alma exausta pergunta: Senhor, ainda estás comigo? É no eco dessa pergunta que tantas vidas desmoronam. E é também nesse vazio que algumas se levantam com mais força, como se da própria escuridão brotasse uma chama oculta. David Brainerd conheceu essa chama. Ele escreveu, em meio à febre e ao corpo enfraquecido: A enfermidade me prende ao leito, mas minha alma ainda clama, e, mesmo que a carne desfaleça, meu espírito corre para ti. Palavras assim não são apenas frases de um diário antigo. São espelhos que nos mostram o quanto esquecemos o que é fé, quando a pressão aperta e o corpo já não obedece. Vivemos dias em que a cruz parece estar distante. Dias em que o silêncio de Deus é confundido com ausência, e a ausência de fogo é disfarçada com cânticos que não ardem. Quantos hoje cantam sobre a cruz, mas não carregam o seu peso? Quantos se assentam diante da palavra, como espectadores, mas não como peregrinos famintos? Brainerd não tinha palco, não tinha aplausos, não tinha força em si mesmo. Ele tinha apenas febre, dor, solidão e oração. E foi nesse lugar sombrio que nasceu sua fé mais ardente, uma fé sob pressão, que não se apagou nem no corpo fraco, nem no deserto gelado, nem nos ossos que gemiam. Talvez a tua alma conheça esse lugar, o lugar onde o corpo falha, onde a oração parece morrer nos lábios, onde o peso da vida arrasta teus joelhos ao pó. Talvez tenhas experimentado o mesmo vazio que fez Brainerd escrever. Chorei até não ter mais lágrimas, e mesmo assim continuei chorando dentro da alma, pedindo que Deus acendesse em mim uma chama que não fosse deste mundo. Este vídeo não é apenas uma lembrança histórica, é uma convocação espiritual. É um sussurro profético que pergunta a ti: quando o fogo falta, tu ainda buscas? Quando o silêncio de Deus pesa, tu ainda clamas? Quando teu corpo se torna prisão, tua alma ainda voa? O canal Diário Missionário não é apenas um espaço digital, é um altar erguido em meio ao deserto desta geração. Aqui, cada palavra é espada, cada oração é semente, cada lágrima é combustível do Espírito. E é neste altar que te pergunto: tua fé resiste sob pressão? Porque o Cristo que Brainerd buscou nas noites febris é o mesmo Cristo que hoje te chama. A cruz que sustentou aquele missionário em meio à doença é a mesma cruz que ainda grita: não há silêncio que cale a voz do Cordeiro. Não há enfermidade que quebre a aliança da graça. Não há deserto que impeça o rio do Espírito de correr. Escreve aqui: se tua alma entende essa palavra, ainda espero no Senhor. Faz disso tua resposta, teu testemunho, tua oração pública diante do céu e diante desta geração. E compartilha esta mensagem com alguém que está se afogando no silêncio, porque ninguém deveria atravessar essa noite sozinho. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa não é apenas uma promessa, é um grito de eternidade que atravessa os séculos. É mais do que letras sagradas, é um sopro que alcança almas em desespero. Do trono veio a voz, da cruz, o silêncio que ainda grita. E hoje, aqui, esse eco se mistura com tua própria respiração. David Brainerd, em meio às febres que consumiam seu corpo, encontrou nesta palavra o chão e o céu ao mesmo tempo. Ele escreveu em seu diário: quando minha carne não suportava o peso do dia, descobri que minha alma tinha asas invisíveis e mesmo no pó voava em direção ao trono. Esse é o segredo da fé sob pressão. O corpo pode definhar, mas o espírito se ergue como águia, renovado não por músculos, mas pelo sopro de Deus. E como está a tua força hoje? Quantos chegam diante do altar dizendo: estou cansado demais? Quantos líderes carregam sorrisos no rosto, mas no íntimo sentem o deserto secar seus ossos? Quantos jovens declaram promessas, mas à noite choram em silêncio, porque o peso da vida já os envelheceu antes da hora? A palavra não mente. Há um renovo reservado,
mas ele não é automático, não é acessível ao orgulho, não está disponível para quem busca atalhos. O renovo vem para quem espera no Senhor, mesmo quando o céu parece fechado. Brainerd sabia disso. Ele esperava mesmo quando a enfermidade roubava-lhe o fôlego. Escreveu: "Esperei em silêncio, e no silêncio descobri que o coração de Deus ainda batia perto do meu." Ele não esperava com passividade, esperava com lágrimas. Esperava orando até que a própria oração se tornasse gemido. Esperava até que sua febre se tornasse incenso diante de Deus. E nesse lugar, sob pressão, a promessa se cumpria. A igreja de hoje precisa reaprender a esperar. Somos rápidos em cantar sobre renovo, mas lentos em nos ajoelhar até que ele venha. Somos velozes para pedir asas, mas preguiçosos para ficar no deserto até que o vento do Espírito sopre. Esquecemos que a águia só aprende a voar quando é lançada do ninho, quando sente o abismo chamar. Assim é a fé sob pressão. Só cresce quando não há chão, só voa quando não há segurança. Esse versículo não é poesia vazia. É chave, é espada, é semente. Ele diz que há força onde hoje há fraqueza, há corrida onde hoje há tropeço, há voo onde hoje há queda. Mas tudo depende do verbo: esperar. A espera não é perda de tempo, é a gestação do impossível. A espera é a caverna onde Deus molda profetas, é o silêncio que produz fogo, é o deserto que prepara rios. E você? O que faz? Enquanto espera, reclama, desiste, se distrai com os brilhos do mundo? Ou deixa que a espera seja teu altar? Brainerd transformou a doença em púlpito, a cama em campo missionário, a febre em oração. Ele não esperou sentado, esperou chorando, gemendo, clamando. E desse modo, descobriu que as asas da águia não crescem no conforto, mas na aflição. Do trono veio a voz. Da cruz, o silêncio que ainda grita. E hoje, essa voz não fala apenas a Brainerd, mas a ti. Se estás cansado, há asas. Se estás caído, há voo. Se estás preso, há renovo. Mas espera. Espera até que o impossível nasça. Espera até que tua carne desista e teu espírito assuma. Espera, porque no fim não é tua força que sustenta, é o sopro eterno que carrega. Escreve aqui abaixo: se o Espírito falou contigo, eu espero no Senhor. Não como frase repetida, mas como selo da tua alma. Faz disso oração, testemunho, compromisso. Compartilha esta palavra com alguém que já não acredita no renovo, porque ainda há asas, ainda há voo, ainda há promessa para quem decide esperar. A cruz está nos cânticos, mas não está nos corações. A cruz está nas paredes das igrejas, mas não está nas escolhas diárias. A cruz está nas mensagens decoradas, mas não está nos joelhos quebrados. Vivemos uma geração que pronuncia o nome de Cristo, mas teme a ferida de Cristo. Uma geração que fala sobre renúncia, mas foge quando a espada toca a carne. Uma geração que levanta as mãos em público, mas as abaixa no secreto, e o Espírito sussurra: onde está a chama que consome? Onde está o altar que arde sem cessar? Onde estão os que preferem a glória oculta do céu ao brilho passageiro dos palcos? David Brainerd escreveu: eu preguei com febre, o corpo trêmulo, a alma ardendo, e percebi que a palavra não se mede pela saúde do vaso, mas pelo fogo que o consome. Ele conheceu o que significa servir sem aplausos, crer sem garantias, amar sem retorno. Hoje, quantos servem apenas pelo que recebem? Quantos entram no ministério buscando reconhecimento humano, mas fogem do lugar secreto onde Deus pede tudo? A cruz está nos discursos, mas não está no sangue derramado. A cruz está nas roupas e símbolos, mas não está no coração rasgado. A cruz está nas letras das músicas, mas não está no silêncio que ora de madrugada. O diagnóstico é duro. Estamos distraídos. Vivemos correndo atrás de bênçãos, mas esquecemos o Deus da bênção. Buscamos alívio, mas não buscamos santidade. Queremos promessas cumpridas, mas não queremos esperar na caverna. Somos rápidos para erguer altares públicos,
mas lentos para erguer altares secretos. Brainerd escreveu: muitas vezes, sozinho na floresta, meu corpo quase desfalecia, mas minha alma sabia que ali o céu estava mais próximo do que em qualquer catedral. Onde estão nossas florestas hoje? Onde estão nossos desertos? Preferimos a tela brilhante ao chão de terra, preferimos conforto ao quebrantamento. O evangelho da cruz se tornou o evangelho da conveniência. A fé que deveria arder se tornou fé que negocia, e assim o Espírito confronta. Quantas vezes falas do amor? De Deus, mas não amas teu próximo? Quantas vezes pedes fogo, mas apagas a chama do irmão ao teu lado? Quantas vezes buscas avivamento, mas não aceitas arrependimento? A cruz está nas frases de efeito, mas não está na renúncia secreta. A cruz está nos púlpitos, mas não está na mesa do lar. A cruz está no discurso missionário, mas não está nos passos que obedecem até a morte. Brainerd foi um homem quebrado, e foi exatamente aí que sua voz ecoa até hoje. Ele confessou: minha enfermidade me faz sentir-me inútil, mas descobri que a inutilidade humana é o palco onde Deus mostra que só Ele é suficiente. Se a igreja não entender isso, seguirá fraca, porque dependerá de programas, e não do poder. Seguirá morta, porque dependerá de performances, e não de lágrimas. Hoje muitos clamam por colheita, mas quem está disposto a semear com lágrimas? Muitos clamam por milagres, mas quem está disposto a permanecer em fé, mesmo quando nada acontece? Muitos clamam por glória, mas quem está disposto a entrar no Gólgota? O confronto é direto. Estamos vazios de oração. Cantamos muito, mas oramos pouco. Trabalhamos muito, mas choramos pouco. Produzimos muito, mas nos rendemos pouco. Brainerd escreveu: às vezes, caía exausto de tanto orar, e minha própria fraqueza era a linguagem mais sincera que eu podia oferecer a Deus. O que temos oferecido a Deus? Palavras bonitas sem entrega, programas elaborados sem fogo, corpos presentes sem corações ardentes. O Espírito Santo não se engana. Ele sonda, ele pesa, ele confronta. A cruz está nas agendas, mas não está na vida. A cruz está no calendário, mas não está no coração quebrado. A cruz está no nome que proclamamos, mas não está no sangue que aceitamos carregar. Por isso, hoje, o diagnóstico é este: precisamos voltar ao altar. Precisamos deixar que o fogo consuma o que ainda escondemos. Precisamos deixar que a cruz, não como símbolo, mas como realidade, corte nosso orgulho, esmague nossa carne, silencie nossas vaidades. David Brainerd não tinha nada além da cruz. A febre era constante, a tosse o sufocava, mas sua oração se erguia como flecha. Ele escreveu: preferi morrer jovem queimando pelo Senhor do que viver longo sem nunca arder. Esse é o testemunho que nos falta. Estamos preocupados em prolongar nossa vida confortável, mas esquecemos de viver intensamente pelo único nome digno. A cruz está no vocabulário, mas não está no sangue do altar. A cruz está nos aplausos, mas não está no secreto. A cruz está nas canções de domingo, mas não está no desespero da segunda-feira. E o Espírito hoje grita: desperta, porque não há glória sem Gólgota, não há ressurreição sem morte, não há Pentecostes sem cruz. E você? Ainda sente o fogo? Ainda se lembra de como era quando a presença de Deus queimava tão forte que nenhuma distração conseguia te afastar? Ainda se recorda das madrugadas em que teu quarto era altar, em que lágrimas molhavam o chão e teu coração ardia por estar perto do Senhor? Ou será que já te acostumaste a viver sem fogo, sem lágrimas, sem quebrantamento? David Brainerd escreveu em sua agonia: minha alma geme por mais de Deus, mesmo quando meu corpo geme de dor. Prefiro um instante de sua presença ao alívio de toda a enfermidade. Palavras assim revelam que a dor do corpo pode coexistir com a chama da alma. Mas onde está a tua chama? Será que ainda arde? Ou já se apagou, consumida pelo cansaço, pelo pecado, pelo conformismo? O versículo ecoa como flecha: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Não, é promessa distante,
é socorro presente. Mas tens esperado? Ou tens apenas corrido atrás de atalhos? Quantas vezes a espera te pareceu inútil? Quantas vezes disseste a ti mesmo, já orei, já clamei e nada mudou? Quantas vezes quiseste desistir porque o silêncio de Deus parecia sepultar tua esperança? Brainerd conheceu esse silêncio. Ele escreveu: muitas vezes, clamei até perder as forças e parecia que o céu não respondia. Mas depois percebi que cada lágrima era resposta, que cada suspiro era ouvido, que cada gemido era incenso diante do trono. Talvez tu também estejas nesse lugar em que a resposta não vem, mas a promessa continua viva. O silêncio não é ausência, é fornalha que molda a tua fé. E tu, continuas esperando? Continuas acreditando que o Senhor é tua força, mesmo quando nada muda? Continuas dobrando os joelhos, mesmo quando a enfermidade grita mais alto? Continuas abrindo a palavra, mesmo quando teu coração parece frio? A consciência não pode fugir deste confronto. Talvez tua fé esteja cansada. Talvez teus olhos tenham perdido o brilho. Talvez a chama da juventude já não esteja mais em ti. Mas ainda há promessa. Ainda há asas de águia. Ainda há renovo para quem espera. Brainerd confessou: eu preferiria morrer jovem queimando pela causa de Cristo do que viver longo sem nunca arder por Ele. E tu? Estás vivendo longamente sem chama ou disposto a arder, mesmo que doa? A pergunta atravessa tua alma como espada. Ainda amas a cruz? Ou a cruz se tornou apenas símbolo que carregas no pescoço sem peso no coração? Não falo de religião, falo de encontro. Não falo de igreja, falo de altar. Não falo de cânticos, falo de lágrimas. O Espírito te chama ao quebrantamento. Não importa quantos anos tens de fé. Não importa quantas vezes pregaste. Não importa quantos hinos sabes de cor. O que importa é, teu coração ainda sangra por ele? Talvez digas: estou fraco demais. Então lembra-te, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Talvez digas: não consigo mais orar. Então lembra-te, até os gemidos que não podem ser traduzidos são oração diante do trono. Talvez digas: o silêncio me mata. Então lembra-te, do trono vem a voz, da cruz vem o silêncio que ainda grita. É hora de quebrantar-te, é hora de deixar que tuas máscaras caiam, que teu orgulho se quebre, que teu coração se renda. Escreve aqui abaixo, se teu espírito ainda sente esse clamor: eu quero voltar. Faz desse comentário um ato profético, um altar diante dos olhos de todos, uma confissão de que tua alma ainda deseja o renovo. Brainerd não escondeu sua fraqueza. Ele escreveu: muitas vezes me senti miserável, indigno, como se minha fé fosse menor que a febre que me queimava. Mas foi exatamente aí que descobri que a graça é maior que a minha fraqueza. O quebrantamento não é sinal de derrota, é sinal de vida. A árvore que ainda se quebra diante do vento é a que continua viva. Só o tronco morto não se curva. E tu, ainda te curvas? Ou já te endureceste? Ainda derramas lágrimas? Ou já te acostumaste a viver sem chorar? Ainda buscas o altar? Ou já te contentas com aplausos? O Espírito te chama hoje. O chamado não é para mais uma rotina religiosa, é para quebrantamento real. Deixa que tua alma seja ferida pela palavra, porque só a alma ferida pode ser curada. Deixa que tua carne seja esmagada pela cruz, porque só a carne esmagada pode experimentar ressurreição. Deixa que tua vaidade morra no pó, porque só no pó nasce a vida verdadeira. Este não é apenas mais um vídeo, é encontro, é confronto, é convite, é lágrima, é espada. Se o Espírito já queimou teu coração enquanto ouves, então responde com tua vida. Compartilha esta mensagem com alguém que precisa despertar antes que seja tarde. Porque o amanhã não é garantido. Hoje é o tempo da visitação. Hoje é o tempo do quebrantamento. Eis que a palavra não se ergue como um eco distante, mas como fogo vivo que toca a pele e acende a alma. O chamado não é apenas para ouvir, mas para mudar, para despir-se das vestes antigas e revestir-se da luz do Cordeiro. Pois não,
Há encontro verdadeiro com o Deus vivo que não nos transforme. Aquilo que o homem segura com as mãos enfraquece, aquilo que Deus toca, floresce. O Espírito sopra e nos leva ao lugar onde não há volta. A metanoia, a mudança profunda, o arrependimento que gera vida. O mundo oferece sombras, mas o Senhor chama para a plenitude. O coração endurecido deve se tornar carne novamente, capaz de sentir, capaz de sangrar, capaz de amar. A cruz não é apenas um símbolo, mas uma ponte que nos atravessa da morte para a vida. Quem escuta o chamado e permanece o mesmo, ainda não ouviu. Quem recebe a palavra, mas não se curva, ainda não compreendeu. Pois a transformação não é um detalhe da fé, é o próprio selo da presença de Deus. Lembra-te do barro nas mãos do oleiro. Não se molda por si mesmo, não se quebra para se erguer sozinho. É o toque do Criador que desfaz rachaduras e redesenha formas. Assim é a alma quando se entrega ao sopro divino. Tudo o que era ruína torna-se casa, tudo o que era cinza torna-se altar. O chamado à transformação é radical, não negocia, não se contenta com migalhas de mudança. Ele exige o todo, porque o amor de Deus não se satisfaz com metades. É necessário morrer para que a vida ressurja. Não morte física, mas a morte do orgulho, da vaidade, da autossuficiência. Porque a voz que ecoa do trono não pede aplausos, pede entrega. Eis que faço novas todas as coisas. Assim declara aquele que segura o tempo em suas mãos. O velho se despede, o novo se levanta. Aquele que crê não pode voltar ao mesmo lugar, porque a luz já revelou os caminhos ocultos e os pés já foram lavados no rio da graça. Mas transformar-se é também ferir-se. O ferro precisa do fogo, o ouro precisa da fornalha, o coração precisa da rendição. Não há transformação sem dor, porque a carne resiste ao que o Espírito constrói. Contudo, a promessa é clara. Aquilo que nasce da lágrima floresce em alegria. Aquilo que é regado pela disciplina do Senhor gera frutos que permanecem. Hoje, o chamado é urgente. Não para amanhã, não para quando houver tempo, mas para agora, enquanto o sopro da vida ainda atravessa os pulmões. O Espírito diz: levanta-te, abre mão do que te prende, deixa que a voz do Eterno ressoe em cada nervo, em cada pensamento, em cada desejo, pois só assim a alma se tornará jardim novamente e o coração altar vivo do Deus que habita em ti. Este é o chamado, não apenas viver, mas ser transformado, não apenas ouvir, mas obedecer, não apenas existir, mas refletir a glória daquele que é a própria vida. Do horizonte mais escuro, onde as sombras parecem triunfar, ergue-se a chama suave da esperança. Não é esperança vazia, não é ilusão humana, mas é promessa viva que sai da boca daquele que não pode mentir. Quando tudo parece ruir, a voz do Senhor se levanta como aurora. Ainda há caminho, ainda há vida, ainda há luz. É essa certeza que sustenta os pés cansados e mantém de pé a alma abatida. A promessa de esperança não está escrita em areia que o vento apaga, mas está gravada nas pedras eternas do trono de Deus. Mesmo quando o deserto se estende sem fim, ele anuncia rios. Mesmo quando o vale se cobre de ossos secos, ele proclama vida. Pois o Eterno não vê como os homens veem. Onde há morte, ele enxerga a ressurreição. Onde há silêncio, ele prepara cântico. O coração humano pode se encolher diante do peso da noite, mas o Senhor sussurra. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A esperança bíblica não é expectativa de sorte, mas é certeza fundamentada na fidelidade divina. O sol pode se apagar, a lua pode cair, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. É essa promessa que faz o homem atravessar tempestades sem naufragar. É essa promessa que mantém a igreja viva mesmo sob perseguição. A esperança não decepciona, porque é alimentada pelo Espírito Santo, que derrama o amor de Deus dentro de nós como rio que nunca seca. Olha para Abraão. Esperou contra a esperança humana
e viu nascer aquilo que parecia impossível. Olha para Israel, escravo no Egito, mas liberto pela mão poderosa de Deus. Olha para a cruz, lugar de morte transformado em porta de vida eterna. Em cada página da Escritura, a esperança é fio dourado que costura os fragmentos da história com a fidelidade de Deus. E hoje, quando tantos corações se perdem em desesperança, quando o mundo oferece apenas cinzas e vazio, a promessa continua viva. Não se trata de fingir que as dores não existem, mas de acreditar que elas não terão a última palavra. A esperança não nega o sofrimento, mas proclama que o sofrimento é semente de glória futura. Aquele que crê pode caminhar pelo vale escuro, sabendo que há mesa preparada no final da jornada. O que é a esperança, senão a âncora da alma? Segura-nos quando os ventos da dúvida tentam nos arrancar. Prende-nos ao trono da graça quando tudo parece instável. A esperança é a lembrança de que o último capítulo já foi escrito, e nele não há derrota, mas vitória. Não há lágrimas eternas, mas consolo. Não há despedidas, mas reencontros. Não há sepulcro fechado, mas pedra removida. Portanto, ergue os olhos, mesmo que estejam pesados de lágrimas. Abre os lábios, mesmo que tremerem de dor. O Senhor não esqueceu sua promessa. Ele é fiel para cumpri-la. A esperança não é para amanhã, é para agora. Ela invade a noite como estrela que não pode ser apagada. Esta é a herança dos que creem. Viver sustentados pela promessa de esperança, sabendo que cada passo, mesmo trêmulo, está guardado pelo Deus que conduz ao triunfo eterno. Você não chegou até aqui por acaso. Cada palavra que ecoou nestes minutos foi semente lançada em um solo que o próprio Deus preparou. Talvez você tenha chegado cansado, buscando uma resposta, talvez em silêncio e dor, talvez apenas pela curiosidade de ouvir. Mas agora, no fundo do seu coração, você sabe que não foi coincidência. Deus usou este vídeo para despertar você. O Espírito Santo ainda chama, ainda sopra, ainda fala com aqueles que se abrem. E neste instante, diante do peso da eternidade, a pergunta que ressoa é: até quando você adiará o retorno? Até quando continuará anestesiando a alma, enquanto o fogo se apaga em silêncio? O tempo não espera. A eternidade não se detém. Hoje é o dia aceitável. Hoje é a noite da decisão. Se esta palavra tocou você, se em algum momento seus olhos arderam e seu coração se apertou, então este lugar é seu altar também. Não se trata de mais um vídeo em meio a tantos, mas de uma convocação divina. Este canal não é palco de entretenimento. É púlpito, é oração, é espada, é eco do céu. Aqui cada mensagem é chamada, cada voz é trombeta, cada momento é oportunidade de avivamento. Escreve aqui abaixo: eu quero voltar. Testemunha com tua própria boca: o Espírito ainda me visita. Não é apenas comentário, é confissão pública, é marca no tempo, é grito que atravessa a noite e se junta ao clamor de outros corações que também estão despertando. Compartilhe esta palavra com quem ainda está dormindo, com quem caminha sem perceber que a eternidade se aproxima. Seja instrumento para acender a chama em outro coração antes que seja tarde demais. Não há maior honra do que caminhar junto com aqueles que ouvem a voz do Senhor no meio da geração distraída. Por isso, inscreva-se no Diário Missionário e permaneça conosco. Aqui não apenas ouvimos mensagens, aqui construímos altares. Não apenas recebemos palavras, aqui nos deixamos ferir e curar por elas. Não apenas seguimos um canal, aqui caminhamos lado a lado com o céu. Você foi alcançado, e não por acaso. A mesma voz que chamou Abraão, a mesma que sustentou David Brainerd em suas noites de febre e dor, é a voz que chama você agora. E se ela te tocou, não endureça o coração. Responda. Renda-se. Permita que a cruz volte a ser o centro, que a chama volte a arder, que o silêncio da alma seja preenchido pelo cântico da esperança. Volte sempre. Há mais do que mensagens aqui. Há um chamado, e este chamado é para você, para agora, para hoje. Compartilhe com quem precisa ser acordado antes que seja tarde.
Inscreva-se e caminhe conosco, porque este não é apenas um lugar de palavras, mas de encontros divinos. Você não está sozinho. Nunca esteve. O Senhor te visitou aqui e continuará te visitando, porque a jornada ainda não terminou. E enquanto houver fôlego em nossos lábios, diremos juntos: ainda há esperança, ainda há fogo, ainda há cruz.